E aí, galera? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Somente Corinthians, eu sou o Fábio. Bom, galera, vídeo de pré-jogo. Nesse sábado aí teremos Corinthians e Flamengo em Itaquera. Mais um jogo aí do Campeonato Brasileiro, pois é. Vamos falar da possível escalação, retrospecto aí do confronto e também mais umas coisinhas, né? Então, vamos começar pela possível escalação do Corinthians para esse jogo. É um jogo muito importante aí que... Agora que fomos eliminados da Sul-Americana, temos 13 finais pela frente aí para se manter na Série A, né? Então, o provável time é esse aí. Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos. Gabriel Moscardo, Maicon e Renato Augusto. No ataque, Romero, Matias Rojas e Yuri Alberto, beleza? Podendo entrar o Wesley no lugar do Romero, ou o Matheus Bidu no lugar do Fábio Santos. Vai depender aí do que o Mano Menezes quer, né? Bom, vamos agora falar do retrospecto aí, histórico do confronto aí entre Corinthians e Flamengo. Vamos ver aqui. Histórico de confrontos entre Corinthians e Flamengo. Eu estou no site do Meu Timão. Então vamos lá. Ao todo na história foram 149 partidas disputadas, 55 vitórias do Corinthians, 62 do Flamengo e 32 empates. Foram marcados no confronto 445 gols, 215 do Corinthians, 230 do Flamengo. Corinthians e Flamengo por estádios. O estádio que eles mais se enfrentaram foi o Maracanã, 49 jogos, com o Flamengo aí tendo 30 vitórias contra 11 do Corinthians, né? Na Neoquímica Arena, que é o palco do jogo desse sábado, são 5 vitórias a 4 pro Flamengo, né? É uma coisa muito legal. O Flamengo... enfiou uma goleada lá não tão boa há 3 anos atrás, né? A gente não quer nem lembrar daquela goleada. Mas enfim. Corinthians e Flamengo por campeonatos. Pelo Brasileirão, 78 jogos. Flamengo tem 3 vitórias a mais. Tem o torneio Rio-São Paulo também. Copa do Brasil foram 9 jogos. 3 vitórias para cada, né? O último confronto final do ano passado. Não queremos lembrar, né? E Libertadores foram 6 jogos. 1 vitória do Corinthians e 4 do Flamengo, né? Maiores artilheiros do Corinthians contra o Flamengo. E o maior é o Cláudio, né? O gerente. Ele tem 13 gols em 9 jogos, hein? Depois vem o Thales, Neto, Luizão, Goiano, Neco, Liedson, Vaguinho, Birubiru e o Luizinho. O primeiro confronto entre Corinthians e Flamengo foi no dia 1º de dezembro de 1918. Há 105 anos foi um amistoso. O Corinthians venceu por 2-1. A maior goleada do Corinthians no confronto foi no dia 3 de maio de 1953. 6-0 foi a maior goleada do Corinthians no confronto. Se eu não estou enganado, teve outra por 7-2 do Corinthians, né? Mas 6-0 é maior que 7-2, porque conta os gols de diferença, né? 6-0 são 6 de diferença, 7-2 são 5. Então, 6-0 é a maior goleada. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Flamengo foram de 9 jogos, que durou aí de 2010 a 2013, né? A era Tite no Corinthians, né? Como vocês estão vendo aí, foi a era Tite, por boa parte dela aqui. Ai, que época boa, né? Bom, vamos agora às últimas partidas entre Corinthians e Flamengo. As últimas 3 foram no Maracanã, 1 vitória para cada e 1 empate, né? Essa vitória do Corinthians Brasileirão do ano passado. 2-1, gols do Duqueiroz e do Yuri Alberto. E o Flamengo com essa vitória de 1-0 no primeiro turno do Brasileirão deste ano, né? O último jogo em Itaquera foi em 0-0 a final da Copa do Brasil, primeiro jogo. E teve aqui o jogo da Libertadores que o Flamengo ganhou, não foi muito legal. E a última vitória do Corinthians em Itaquera, 1-0. Gol contra do Rodinei ano passado pelo Brasileirão. Bom, gente, eu quero falar de uma coisa que é o seguinte, né? Faltam 13 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Eu vou até mostrar a classificação aqui pra gente conseguir entender o que tá acontecendo, né? Vamos pesquisar aqui a classificação do Brasileirão Série A. Vamos lá. Já foram completados 25 jogos, né? 26 rodadas. O Corinthians se encontra em 13º com 30 pontos, 4 à frente do Vasco, que é o primeiro aí na zona de rebaixamento. Eu quero fazer um comparativo aqui com outros campeonatos para a gente entender a situação do Corinthians atual, né? E é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui a tabela do Brasileirão de 2007. Sim,
o campeonato que o Corinthians caiu, né? Pouca gente aí vai se lembrar, eu me lembro muito bem, eu tinha 10 anos na época. Eu tô no site do Gol, né? Daqui a tabela do Brasileirão de 2007. No último jogo o Corinthians empatou com o Grêmio aqui, ó, 1-1 no Estádio Olímpico. O Clodoaldo fez o gol do Corinthians. E o Corinthians acabou em 17º, 44 pontos. O Goiás escapou com 45, né? Se eu não tô enganado, foi a partir desse campeonato que foi criado esse número mágico de 45 pontos pra escapar, né? O Goiás fez 45, ficou, e o Corinthians com 44 caiu, né? E eu quero mostrar o comparativo com o seguinte. Em 25 jogos no Brasileirão deste ano, estamos em 13º, com 30 pontos, 4 à frente do Vasco, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Agora vamos comparar com a rodada 25 do Brasileirão de 2007. Os mesmos 25 jogos para entender a situação do Corinthians naquele campeonato, a essa altura, 25 jogos completados. Então vamos lá. Vamos pesquisar aqui a rodada 25. Tá aqui. As rodadas do campeonato. Rodada 25. Vamos lá. Deixa carregar aí. Beleza. Rodada 25 do Brasileirão de 2007. Nessa rodada o Corinthians perdeu por Paraná, 1-0. O jogo foi na Vila Capanema. E a essa altura do Brasileirão de 2007, o Corinthians estava em 13º, 33 pontos, 4 à frente do Atlético Paranaense, que era o primeiro da zona de rebaixamento. Vocês conseguem entender a coincidência da coisa? Conseguem compreender? 2007, depois de 25 rodadas, 13º, 4 pontos à frente da zona de rebaixamento. 2007. 2023, 25 jogos completados. 13º, 4 pontos à frente da zona de rebaixamento. Pois é, a mesma coisa. A mesma coisa, né? E faltando 13 jogos em 2007, o Corinthians só somou 11 pontos, né? Nos últimos 13 jogos, 11 pontos. Ganhou 2 jogos, do São Paulo no Morumbi, 1-0, gol do Betão, e uma vitória contra o Figueirense no Pacaembu de 2-1, né? Só ganhou esses 2 jogos, nas últimas 13 partidas, né? Então olha como vocês veem que preocupa, né? E olha que aqui em 2007 estava com mais pontos comparado a desse ano, né? Se o Corinthians também faz 11 pontos nas últimas rodadas, termina com 41, gente. E olha, 41 pontos é uma grande chance de cair. Então, olha o risco, olha o perigo que tá, gente. É coincidência demais. Coincidência demais. 25 rodadas, Brasileirão de 2007 e Brasileirão de 2023. Corinthians em 13º lugar, 4 pontos à frente da zona de rebaixamento. Em 2007 caiu. Vamos comparar com 2018? O Corinthians não caiu, mas fez a mesma pontuação de 2007. Tá aqui, ó. O Corinthians terminou em 13º com 44 pontos, né? A mesma posição que tá agora e com os mesmos pontos de 2007. Aí, vamos comparar com a rodada 25 aqui, ó. Pera aí, acho que eu cliquei na rodada 26. Vamos ver a rodada 25 do Brasileirão de 18, só pra gente ter mais um parâmetro, né? Aqui, ó. Rodada 25 do Brasileirão de 2018. O Corinthians, nessa rodada, venceu o Sport em Itaquera 2-1. E a essa altura do campeonato, estava em 8º com 33 pontos, né? Mesma pontuação do time de 2007, porém 5 posições à frente, né? 5 posições à frente e 6 da zona de rebaixamento. O Corinthians também somou apenas 11 pontos das últimas 13 rodadas desse Brasileirão, né? A diferença é que não caiu, ficou 2 pontos à frente do Sport, que caiu com 42, né? Então assim, gente, eu tô mostrando 2007 foi o ano que caiu, 2018 foi o ano que quase caiu, né? Só pra gente ter um comparativo, um parâmetro, pra gente entender o real risco do Corinthians de cair esse ano, cara. O real risco. 13º lugar, 4 pontos à frente da zona de abaixamento, faltando 13 jogos. E o time tentando se encontrar, né? E assim, galera, só pra encerrar o vídeo de pré-jogo, eu quero falar o seguinte, que é isso aqui, né? Sobre os jogadores que temos. Eu sei que muitos estão falando de reformulação, eu principalmente, né? No último vídeo eu fui radical, falei que todo mundo tinha que ir embora, menos os goleiros, né? Eu falei isso, né? Cabeça quente, eu acabei falando um monte de coisa, né? Teve gente que até gostou do que eu falei no último vídeo, teve gente que me criticou porque eu
falei do Fábio Santos e tal, porque o Fábio Santos é ídolo. Se você não gostou do último vídeo, as coisas que eu falei, eu peço desculpas, né? Até porque foi um desabafo meu, tava de cabeça quente, etc. Mas assim, gente, eu não tô falando que a gente deveria aplaudir esses jogadores, né? Até porque não gostamos de muitos deles. Esse não é o time dos sonhos, não é? Mas o que eu falo é o seguinte, vamos apoiar os caras. Vamos apoiar, porque quer a gente queira ou não, são esses os caras que têm a missão de manter o Corinthians na Série A. São esses jogadores. É o Fábio Santos, é o Fagner, é o Yuri Alberto, é o Romero, é o Rojas. São esses caras. O Lázaro saiu, o Luxemburgo saiu, mas os jogadores são os mesmos. São esses os jogadores. Não dá pra contratar tudo de novo e jogar as 13 rodadas finais com outros jogadores. Não dá. Vai ser com esses aí. Então eu volto ao seguinte, vamos continuar cobrando os caras, criticar e elogiar ao mesmo tempo, mas vamos apoiar. Acima de tudo, apoiar. E quando acabar o campeonato, aí sim, vamos falar de reformulação, quer ter que sair, quer ter que ficar. Eu, pelo menos, não vou mais falar de reformulação até acabar o Campeonato Brasileiro. Não vou. Se jogar mal, o Corinthians perder, eu critico, faz parte, mas eu não falo mais em reformulação. Não falo, né? Vai ser com esses jogadores os últimos jogos e temos que apoiar eles, não tem jeito, né? E é isso, gente, é isso, não tem muito o que fazer. São 13 finais que temos pela frente, agora é o Flamengo, depois é o Fluminense, depois é o América. E é isso, só temos o Brasileirão agora pra jogar. E assim, cara, o que nos resta é apoiar, rezar, torcer, e é isso, gente. Eu acho sim que o Corinthians escapa, eu acho que escapa. Eu mostrei o parâmetro com o de 2007, só pra gente entender a situação. Mas eu acho que a gente escapa sim. E vamos apoiar os caras, gente. São os jogadores que temos e quando acabar o campeonato, a gente vê em reformulação. Já vamos ter um novo presidente eleito. E é isso, gente, é isso. Não tem muito o que fazer, né? O técnico saiu, que era o Luxemburgo, que a gente queria, mas os jogadores estão aí ainda. São os mesmos. Então, não tem o que fazer. São esses vão ter que salvar o Corinthians e vamos apoiar os caras, gente. Não tem muito o que fazer. Pelo menos é o que eu acho, né? Não tô falando em aplaudir os caras. Não tô falando disso. Tô falando em apoiar, cobrar e é isso, né? E quando acabar o campeonato, vamos ver quem fica e quem sai. É isso, né? Então, esse é o vídeo de pré-jogo. Meu palpite pra essa partida contra o Flamengo, 1-0, né? Gol do Gil. É a minha esperança, né? O Flamengo também tá um pouco bagunçado. Vai que dá pro Corinthians, né? Ganhamos do líder. Por que não o Flamengo? Por quê? Então, é isso, gente. Esse é o vídeo de pré-jogo. Meu palpite 1-0, gol do Gil. Coloca aí o palpite de vocês nos comentários, beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis e vai, Corinthians!